Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 28 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Estou vendo se o povo está acordado hoje. Memórias de um Suicida. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Carla irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Vamos solicitar para a nossa irmã Narumi fazer nossa prece de gratidão a Deus. Senhor Jesus, amigo, mestre das nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por nos permitir chegar aqui para estudar e ouvir essas lições. Mãe Santíssima, Mãe dos nossos corações, que tanto toca no nosso íntimo nesse livro Memórias de um Suicida. Sabemos, Mãe, que essas histórias são de irmãos nossos que nos contam para que possamos aprender um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre a ajuda que recebemos dos céus, sobre a grande misericórdia do Teu Filho para nós. Em verdade sabemos, Mãe querida, que não merecemos tanta misericórdia e tanto amor. Mas aceita a nossa boa vontade de estarmos aqui para ouvir e ajuda-nos a entender com o coração cada lição dessa. Ajuda-nos a levar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Uma lição que seja para que possamos nos esforçar no caminho do bem. Nos guia, nos induz, hoje e sempre, Mãe querida, que assim seja. Nós estamos no capítulo 12, Prelúdios de Reencarnação. E se até aqui nós já vimos a misericórdia, nesse capítulo a gente continua vendo mais acréscimos de misericórdia que nos acompanham em todos os momentos. No nosso último estudo, ela fala de tudo quanto é, a irmã Rosália, né, demonstra para eles tudo que é feito para preparar uma reencarnação desse tipo, da pessoa que não é do espírito que não foi dos retalhados e que tem condições de ter uma reencarnação programada. Então ela fala que tudo é avaliado, todos os resgates que ele precisa fazer, se vai ser possível fazer, quantos fazer, se vai ser mais adequado mais provas, menos expiações. E qualquer coisa que possa ser acrescentada, ela fala aqui, né, qualquer bênção que possa ser colocada, qualquer dificuldade que possa ser minorada, vai ser levada em consideração. Então, tudo é pesado e repesado com acréscimos de misericórdia, né? Uma gota de verdade e um litro de amor aqui para os programas das recapitulações, como ela fala, né? Então, é tudo revisto. Aí, esse programa sobe para os dirigentes maiores avalizarem. E caso tenha algum acréscimo a ser feito, alguma modificação, aí vai ser feito. Mas geralmente não são feitos, porque os espíritos que já trabalham aqui são bastante especialistas no caso, vamos dizer. E aí o Belamido pergunta se tudo é determinado, então nós somos joguete do destino na encarnação na Terra? É só um joguete de destino? Está tudo determinado aqui? Aí ela fala que não é assim. Que as provas, ela está na consciência, a pessoa vai resgatar. Mas os detalhes, como ela vai se sair, isso vai depender dela. Isso vai depender da pessoa. Então, assim, não é tudo determinado. Ela vai passar por algumas coisas e outras ela poderia nem passar, mas pode também se enrolar ainda mais. Assim como ela pode melhorar mais. Então, assim, não é um joguete do destino e as cartas estão todas marcadas.
Daí o livre-arbítrio, né? Tem o livre-arbítrio. E aí nós estamos ainda nessas explicações da irmã Rosária. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma, com discretos reposteiros, ou seja, cortinas, de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão. Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente alourada penetrava por ogivas, ângulos, graciosas e grinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino inspirando a ornamentação. A um ângulo do salão, destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos e, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudava-nos com esta fórmula singular, ou seja, única, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra, a sua mão direita. E ela assim nos fala, é a irmã Celestina. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela, amavelmente. Eu vos esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a este núcleo. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento, que a todos vós receberá um dia, pois ninguém há internado nesta colônia que deixe de passar sob seus umbrais. Mas, tem que ir para o umbral, presta atenção, umbral quer dizer porta. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue, albergue ali onde está recebendo as pessoas, este recolhimento, que a todos vós receberá um dia, pois ninguém há internado nesta colônia que deixe de passar sobre essas portas, porque ali ela está justamente em qual espaço? Nós estamos conhecendo que espaço dentro da colônia? Da reencarnação. Da reencarnação. Era uma religiosa, seu hábito nível, como esbatido por fosforescências de ouro pálido, que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto. Era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária, glorificada por poema sacro arrebatador. Então a gente percebe, nós temos os hindus, lembra? Os grupos que se vestem como hindus, que receberam eles lá atrás, no hospital, Nossa Senhora de Nazaré. E aqui nós estamos no departamento da reencarnação, e essa senhora que se apresenta como a irmã Celestina, ela tudo indica que deve ter sido freira, e ainda se apresenta com essa vestimenta ainda, trazendo ainda as reminiscências aí da vida terrena. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na terra. Essa dama encantadora que, agora, no mundo espiritual, nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas, nos serviços da vinha do Senhor. Vinha, campo de trabalho do Senhor. Sei, porém, que honrando certamente o hábito humilde no desempenho de tarefas terrenas debilitantes, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna e modelar, onde merecia dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel iniciada cristã que era. Então ela é responsável pela sessão do recolhimento. A irmã Celestina, que se apresenta ainda como uma freira, usando o hábito de freira.
A sessão do recolhimento é a primeira de 6 sessões que eles têm para visitar no departamento de reencarnação. Gentil e bondosa, convidava-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava, risonha e simples, como grácil menina. Na época em que vivi reclusa e quieta, no convento de Santa Maria, no nosso exílio terreno, cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços para além dos muros que me insulavam, que me isolavam. Foi esse o único passatempo que fruí no mundo das sombras, durante minha última romagem nele realizada. Eu falava às rosas como as outras demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se o fizesse a seres pensantes muito queridos. Divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios oriundos das desilusões e das saudades ternas me extraíam do coração. Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de conviver, de nos relacionar. E ela estava ali numa condição que? Isolada. Então ela transformou as rosas em suas amigas para conversar. Teve um filme do Tom Hanks, que ele ficou isolado em uma ilha. Ele transformou aquela bola. Como é o nome do filme? Náufrago, pronto. E ele, por uma necessidade de relacionar-se, né, de interagir com alguém, conversar, ele pegou a bola e da bola fez um amigo, né? Então a gente vê, e ela fez esse trabalho aqui com as flores, interagindo, conversando. Na comunidade, não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar, no intuito de alimpar caráter e sentimentos para boa sintonização com os eflúvios divinos. E nós sabemos, o Livro dos Espíritos bate bastante nessa tecla quando fala dessa vida de isolamento, nós só evoluímos convivendo. Não há evolução sem convivência. Você sozinho, o máximo que você pode fazer é aprender. Mas eu preciso exercitar paciência, tolerância, resignação. E isso eu só consigo na convivência. E normalmente o que nós fazemos? Nós aqui convivemos, mas alguém quer conviver com pessoa difícil? Ninguém quer conviver com pessoa difícil, não é verdade? Mas é o maior instrumento de progresso. Se eu for conviver com Chico Xavier, vai ser uma maravilha, né? Nossa, que vamos conviver com uma pessoa super doce e meiga. Mas eu não vou evoluir. Já ele? Ele, nossa, ele vai dar um salto na evolução dele convivendo comigo. Do jeito que eu sou chatinha. Entende isso? Então é por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações, convivendo com doidinho para tudo quanto é lado. Porque eu sou instrumento de progresso para alguém e alguém é instrumento de progresso para mim. Na vida isolada, você aprende, mas não evolui. A evolução é exercício, prática diária. Quanto mais difícil a pessoa, melhor instrumento para o meu burilamento. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam nos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas desde então, e não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da Virgem religiosa, Belarmino... Então lembra que Belarmino era o cara, era o intelectual, né? Não casou, muito bem. A gente tem que ter essas colas em mãos. Belarmino
aventou, né, expôs uma interrogação que reputei, né, que considerei indiscreta e de muito mau gosto. Disse Belarmino: Sim, vejo que continuais cultivando rosas nessas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? Então vamos ver agora como é essa formação aí dessa flor, e que retrata muito bem nas obras de André Luiz. Irmã Celestina, porque ele fala irmã, ela fala irmã Celestina, para vos servir, caro irmão Belarmino. Como assim? Não vede aí as flores? Como não ser então possível? Oh, e por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui e não nos mundos materiais que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido a cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes? Acaso existirá na terra alguma coisa, no que concerne ao bem e ao belo, que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos precitos, pelos presos condenados ali retidos? O fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais nos utilizamos nestas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Vamos lá entender um pouco disso daqui. Ela fala de uma forma muito poética, mas assim não mergulha muito bem nas lições que nós gostaríamos também, né? Quando ele fala e anima a quintessência e suas derivações, o que é a quintessência? É o que não se sabe o que é. Quintessência é isso, é o que não se sabe o que é. Nós temos as 4 essências que nós conhecemos: água, terra, fogo e ar. Então, quando eles falam quintessência, é uma essência que não tem nome, que não se sabe ainda o que é. Então ela diz assim, olha, o fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, ou seja, deixando ela linda, né? Encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais nos utilizamos nessas regiões? Resumindo o que ela está querendo dizer, as plantas que tem aqui na Terra, tudo que tem aqui na Terra é feito de fluido. E no mundo espiritual também é fluido, que o Kardec vai chamar de fluidos espirituais, mas que também é uma transformação. Então, na essência, a origem é a mesma. Agora, ela não fala da manipulação, né? De como é que ela manipula. O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo, porventura, que vivifica a beleza do universo todo? Então, o que a gente aprende no mundo espiritual? O que a gente aprende? O planeta Terra, a construção do planeta Terra, a construção física, é a elaboração dos arquitetos divinos, que nós temos como grande mestre nosso Senhor Jesus Cristo, que convidou pleia de espíritos para elaborarem esse planeta. E quando eu falo em elaboração, eu estou falando do reino mineral, reino vegetal, reino monera, reino animal, e nós que somos homens, que estamos dentro do reino animal. Então, alguém elaborou tudo isso. Isso foi muito bem programado. Nessa fala dela aqui, o artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo, porventura, que dá vida e embeleza o universo todo? Aqui nós somos co-criadores. E no mundo espiritual, essa co-criação ela fica mais patente ainda. O que eu estou querendo dizer? Como é que era o Vale do Suicida? Escuro, lúgubre, lamacento. Escuro, né? Denso, gritos. Quem construiu aquilo ali? Seus moradores. As mentes de quem está ali. Então, como ela gosta de flores, ela manipula o fluido e constrói. Talvez ela não saiba disso. Ou grupos superiores da instituição que o faz. Se ela, caso, não sabe, porque isso lá no nosso lado está muito bem explicado. Os espíritos que são responsáveis. Agora, nos umbrais da vida, nesses ambientes densos, é a mente de cada um criando. E a nossa aqui também, a nossa mente cria. Existe um ambiente espiritual aqui que a gente não está enxergando. E muitas vezes disfarçado pelo ambiente físico. Por isso que a gente diz que o ambiente físico é uma ilusão.
Agradecemos a dádiva mimosa, que parecia refugir e vibrar, que foi a flor que ela deu para cada um, possuída de ignotos, ou seja, desconhecidos princípios magnéticos. Aspirávamos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria, sustida por colunatas majestosas. Dir-se-ia um claustro, um convento, um pátio, de um lado e outro. Portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se, e de cima a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades alouradas, a cada passo infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas e, enquanto entrávamos surpreendidos, verificávamos pertencerem a extensos dormitórios, esclarecia ela. Quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, será encaminhado a esta seção e aqui passará a residir como interno. Hospedamo-lo com o afeto e a satisfação, procurando tornar o estágio mais consolador e reanimador possível, porquanto, geralmente, o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar estes umbrais. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que se passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, antes percebe com clareza o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Aí ela diz, já vai triste porque vai saber que vai voltar, não vai ser uma encarnação fácil, vai ter que, é uma expiação. Então ele, como ela diz, é um triste, chora com Já começa a se angustiar, não é nada fácil não. E cada vez que vai se aproximando mais, eles vão ficando ansiosos e angustiados. É velho. Vamos lá. Pois, desde o dia em que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar do exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará por isso desligado dela, da colônia. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela. Está da mesma forma internada em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para a sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas,
Eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que lhe foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça, e por isso se angustiam e sofrem. Esse limo aí é o barro, né? O pesado fardo do limo, né? E limo ela está se referindo ao barro, e barro está se referindo lá ao primeiro livro de Gênesis, né? O homem foi feito do barro, falando do corpo físico. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui, no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena, ele a detesta e quisera afinar-se com outra que lhe falasse melhor aos anseios íntimos. Muitos apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento no que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos então ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos até que se decidam a um único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores: a reencarnação. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos à espera de quem lhes prepare a moradia terrena do futuro. Com seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para expiação nos círculos de afeto que lhes são mais caros, e sim fora deles. E aí a gente observa que isso não é uma regra, né? Lembra do caso do Julinho? O Julinho nasceu dentro dos seus afetos, né? Então isso aqui não é uma regra, Por isso né? que ela diz geralmente. Geralmente, não é sempre. Então, geralmente, por quê? Porque o suicida, ele não pensou na família. Então, é quase uma lei de causa e efeito. Aquilo que eu não valorizo, aquilo me é tirado, né? Eu não valorizei. Família é uma bênção divina. Então, se eu não sei valorizar, eu fico sem ela. Além de você nascer num processo expiatório, você ainda nasce em um grupo que você se sente estranho. É para acabar, né? Estudam, sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo, numa espécie de aula prática, fornecida por meio de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. E a gente vê que na Tipo um psicologia ensaio, se faz isso, né? Na psicologia se faz isso, né? Vamos lá, vamos refazer a cena. Como é que foi? Tem teóricos específicos dentro da psicologia que faz isso dentro do consultório, né? Vamos treinar. Vamos treinar. Então, como é que foi a cena? Vamos refazer a cena. Como é que você deveria fazer? E aqui eles estão fazendo isso. E isso é algo que nós deveremos fazer. Muitas vezes a gente vai se deparar, a gente está numa situação que a gente já sabe mais ou menos. Você vai falar com aquela pessoa, você já sabe como é aquela pessoa. Você vai passar por aquela situação, você já sabe como é. Você vai repetir as mesmas atitudes? Então eu vou fazer diferente. Eu vou treinar como é que eu vou me portar lá. Para eu não mais repetir os meus erros de outrora. E eu vou treinar isso aqui. Porque isso se chama de reprogramação mental. Viajam assiduamente à terra, onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar,
conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu, e, depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se a seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes por quanto aos infortúnios que os sacudirão. Ou seja, eles pegam e empurram a pessoa para a reencarnação? Não. Tá vendo a preparação? Antes de reencarnar, levam até a família, falam dos problemas que vão... Ou seja, gente, falta de amparo, de assistência, de preparação, não é. Então, é aquilo que a gente tem aprendido no Espiritismo. Quando a prova chega, ela chega porque temos capacidade de tirar um 10. Se não tiramos, não é porque não tínhamos condições, é por pura rebeldia. Foi bom, gente? Algum comentário, Aramita? Carla? Tudo ok? E não é uma obrigação, porque diz mesmo quando você se decide a ir no recolhimento e depois vê que não vai aguentar, você pode pedir para voltar para onde você estava, para o instituto, para o hospital, para onde for, para passar mais um tempo antes de ir. É. Então vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer nossa prece de gratidão a Deus. Graças te damos, Senhor da vida, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, de escutarmos e aprendermos essas lições, de vermos e sabermos do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. Agradecemos também à Mãe Santíssima, que tanto empenho faz por essas almas desviadas, quanto carinho, quanta atenção a gente vê nessas páginas, quanto amparo, quanta misericórdia. Nada é para punir, nada é para ferir. E como ele disse aqui, a irmã Celestina, a reencarnação é mais um ato de educação para quem errou, para uma nova chance de fazer diferente de um aprendizado. E como a tia acabou também de dizer, nunca uma prova, nunca vem algo que não possamos passar. Então ajuda-nos no Teu amor, Pai, na Tua misericórdia, para que possamos saber, nos momentos difíceis, recorrer a Ti, porque esse livro está repleto de nos orientar à prece e espíritos luminares que aqui aparecem todos os dias, às 18 horas, se reúnem para fazer a prece. Podíamos pensar, já estão em comunhão com o Pai, não precisam da prece. Mas eles se reúnem para a prece. Então te pedimos, ajuda-nos a não esquecermos desse bálsamo, desse remédio, dessa terapêutica de vida na nossa vida. Nos momentos difíceis, nas dificuldades, nos momentos de alegria também, recorrermos à prece de gratidão a Ti e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque Tu nunca nos abandonaste, desde sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.